Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Letícia, e esse vídeo faz parte do nosso projeto interdisciplinar do curso de Ciência da Computação da Unip, campus Araraquara, orientado pelo nosso querido professor Décio Lago. O trabalho foi desenvolvido pelos alunos Kaique Martinelli Almeida, Micael Comers, Gabriel Permonian e eu, Letícia Fraile Mendes. O tema da nossa atividade prática supervisionada, mais conhecida como APS, é criptografia, uma área essencial da segurança da informação que tem como objetivo proteger dados e comunicações digitais, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessá-los. Ao longo do projeto, estudamos os principais tipos de criptografia, suas aplicações e desenvolvemos um chat seguro em Python utilizando o algoritmo AES, que a sigla significa Advanced Encryption Standard, o mesmo usado em conexões HTTPS, redes Wi-Fi e diversos aplicativos. O nosso objetivo foi unir teoria e prática, mostrando de forma simples e didática como a criptografia funciona e como ela está presente no nosso dia a dia. Agora, antes de começar, vou apresentar rapidamente os tópicos que vamos abordar ao longo do vídeo. Primeiro, nós vamos falar sobre a definição de criptografia e a sua importância nos sistemas da informação. Em seguida, vamos explicar os princípios da segurança da informação e os conceitos fundamentais que servem de base para entender a criptografia. Depois, a gente vai mostrar os principais tipos de cifras e as técnicas criptográficas existentes, destacando suas diferenças e aplicações. E na sequência, apresentaremos a técnica escolhida pelo grupo, o AES, Advanced Encryption Standard, explicando como ele funciona, suas aplicações reais e a estrutura do programa que desenvolvemos em Python. Por fim, vamos comentar também algumas possíveis melhorias futuras e encerrar com a conclusão do nosso projeto. Com isso, vocês vão conseguir entender mais ou menos como a criptografia se aplica na prática e por que ela é tão essencial no projeto de dados hoje em dia. Bom, a criptografia, ela é uma área da computação que estuda formas de proteger informações. Ela transforma uma mensagem comum, que qualquer pessoa poderia ler, em uma mensagem codificada, que só o destinatário autorizado consegue decifrar. E isso é feito por meio de algoritmos e chaves que embaralham os dados, como mostra a imagem no slide. À esquerda, nós temos o dado original e à direita, o dado criptografado cheio de símbolos. E é muito importante lembrar também que a criptografia não é a mesma coisa que esteganografia. Na criptografia, nós alteramos a mensagem para escondê-la. Já na esteganografia, nós escondemos a mensagem dentro de outra, como uma imagem, um arquivo de áudio, sem mudar o conteúdo dela. E agora que já entendemos o que é criptografia e como ela funciona para transformar mensagens comuns em códigos protegidos, é importante perceber por que ela é tão necessária no nosso dia a dia. Bom, todos sabemos que a internet mudou totalmente a forma como realizamos várias atividades do dia a dia. E hoje é possível fazer pagamentos, compras e até reuniões sem sair de casa, tudo de forma digital. No entanto, toda essa praticidade também traz um desafio. Como garantir que as informações transmitidas pela internet estejam realmente seguras? E é exatamente aí que entra a criptografia. Ela é essencial para proteger dados pessoais, empresariais e governamentais, impedindo que informações confidenciais sejam acessadas por pessoas não autorizadas. Em outras palavras, a criptografia é o que mantém nossas comunicações e transações online seguras, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações. A criptografia também busca alcançar alguns princípios fundamentais da segurança da informação, que garante que os dados sejam protegidos de maneira completa e confiável. E esses princípios são conhecidos como a tríade da segurança da informação e incluem quatro pontos principais, que é a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. A confidencialidade garante que apenas pessoas autorizadas possam acessar as informações, ou seja, impede que dados caiam em mãos erradas. A integridade assegura que as informações não sejam alteradas durante o envio ou armazenamento, mantendo sempre o conteúdo original sem modificações indevidas. Já a disponibilidade significa que os dados e sistemas precisam estar acessíveis sempre que forem necessários, evitando falhas ou indisponibilidade que prejudicam o acesso. E por fim, a autenticidade garante que o remetente da informação seja realmente quem diz ser,
evitando falsificações ou comunicações fraudulentas. Todos esses princípios juntos formam a base da segurança digital, e é justamente a criptografia que ajuda a garantir cada um deles na prática. Antes de entender como os algoritmos criptográficos funcionam, é importante conhecer alguns conceitos fundamentais que fazem parte desse processo. A criptografia, ela começa com um texto claro, que é a mensagem original, aquela que ainda está legível e pode ser entendida por qualquer pessoa. Em seguida, entra o algoritmo de encriptação, também chamado de cifra. Ele é o responsável por realizar todo o processo de criptografar e descriptografar a mensagem, ou seja, transformar o texto claro em um texto protegido e depois recuperar a mensagem original. Para que isso funcione, o algoritmo precisa de uma chave, que é uma informação secreta usada tanto para cifrar quanto para decifrar os dados. Essa chave é o que garante que apenas quem a possui consiga acessar o conteúdo real da mensagem. O resultado final é o texto cifrado, que é a mensagem já codificada. Nessa forma, ela se torna ilegível para qualquer pessoa que não tenha a chave correta para decifrá-la. A imagem do slide mostra para a gente esse processo de forma simples. O texto original entra no algoritmo, passa pela cifra e o resultado é o texto criptografado, que depois pode ser convertido de volta para o texto claro usando a mesma chave. Esses conceitos são a base de qualquer sistema criptográfico e a partir deles é que surgem os diferentes tipos de técnicas e algoritmos usados para proteger informações. Meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre os tipos de cifras de acordo com o número de chaves. Existem dois tipos de cifra em relação ao número de chaves, a simétrica e a assimétrica. A criptografia simétrica utiliza uma única chave secreta, também chamada de chave privada, tanto para criptografar o texto claro quanto para descriptografar o texto cifrado. Isso significa que o remetente e o destinatário devem compartilhar essa mesma chave antes da comunicação segura. É tipicamente mais rápido e eficiente computacionalmente do que a criptografia assimétrica, sendo ideal para criptografar grandes volumes de dados. Exemplos notáveis incluem os algoritmos AES e DES. A criptografia assimétrica ou de chave pública utiliza um par de chaves relacionadas. A chave pública é compartilhada abertamente e usada para criptografar a mensagem ou verificar assinaturas. A chave privada, por outro lado, é mantida secreta pelo proprietário e é a única capaz de descriptografar a mensagem cifrada pela chave pública correspondente. Essa separação de funções permitem a autenticação e troca segura de informações sem a necessidade de uma chave secreta pré-compartilhada, embora o processo seja mais lento que o simétrico. Agora eu vou falar de tipos de cifra em relação ao modo de processamento de informações. A criptografia de bloco funciona transformando o texto claro em partes de tamanho fixo, blocos, de cada vez, o que é ideal para criptografar grandes volumes de dados que não exigem processamento imediato. Por outro lado, a criptografia de fluxo opera no texto claro como um fluxo contínuo, criptografando bit a bit ou byte. Olá, eu sou Kaique e agora eu vou falar sobre as técnicas existentes, começando pela AES, ou em inglês Advanced Encryption Standard, que é a cifra de blocos simétrica mais usada no mundo, operando sobre blocos de dados de 128 bits e suportando chaves de 128, 192 ou 256, dependendo do nível de segurança desejado. Ele é conhecido por sua velocidade, eficiência e robustez contra ataques conhecidos, utilizando múltiplas rodadas de substituições, permutações e operações matemáticas para transformar o texto claro em texto cifrado, sendo o padrão adotado globalmente por governos e indústrias para a proteção de dados sensíveis. O AES-NI é um conjunto de instruções adicionadas aos processadores modernos, como os da Intel e AMD, que foi projetado especificamente para acelerar as operações do algoritmo de criptografia AES. A principal vantagem do AES, como o AES-NI, é um aumento maciço de desempenho e eficiência. A aceleração de hardware torna a criptografia e descriptografia
significativamente mais rápida. Agora eu vou falar sobre o SHA-2N, que é uma cifra simétrica de fluxo moderna, conhecida por sua excelência, segurança e eficiência quando implementada puramente em software. Usando apenas as operações básicas da CPU, como a adição, o XOR ou XOR, embora seja extremamente rápido e bem otimizado, ele não possui instruções de aceleração de hardware dedicadas, como as AES-NI incorporadas nos processadores modernos. Por essa razão, em máquinas que possuem o AES-NI ativado, a cifra AES pode ser significativamente mais rápida do que a SHA-2N, mesmo que esse último seja geralmente mais rápido que as outras cifras de fluxo quando comparado sem aceleração de hardware. Agora eu vou falar sobre o RSA, que é o algoritmo mais conhecido quando a gente fala de criptografia assimétrica ou de chave pública. A segurança dele vem do fato de ser muito difícil fatorar números primos grandes, o que faz com que ninguém consiga descobrir a chave privada só olhando a chave pública. E apesar de ser um pouco lento para criptografar grandes quantidades de dados, ele é essencial para trocar chaves secretas com segurança, como as usadas no AES, e também para criar assinaturas digitais. Hoje em dia, ele costuma usar chaves de 2048 bits ou mais, o que garante um nível bem alto de proteção. Agora eu vou falar sobre a ECC, ou criptografia de curva elíptica, que é uma tecnologia mais moderna de segurança que utiliza a matemática de uma curva geométrica específica para criar chaves. Diferente de outros métodos, ela não precisa de números muito grandes para ser segura. A proteção vem da dificuldade de reverter um cálculo complexo chamado de logaritmo discreto de curva elíptica. A principal vantagem é que a ECC é muito mais eficiente. Ela oferece o mesmo nível de segurança que outros algoritmos, mas com chave bem menores, o que deixa bem mais rápido, leve e ideal para celulares e para a internet em geral. E por último, eu vou falar sobre a técnica que a gente escolheu, que foi o algoritmo AES. E ele foi escolhido porque oferece maior eficiência e estabilidade, e é também uma cifragem dinâmica e muito utilizada ao redor do mundo, superando outras criptografias em termos de aceitação e segurança. Outra motivação para a decisão é a persistência contra ataques de computadores quânticos. Por mais que ambos sejam vulneráveis, o AES demonstra mais resistência perante a esses ataques. Olá, eu sou Mikael e hoje eu vou falar sobre o funcionamento do AES. O AES é uma sigla para Advanced Encryption Standard, que é uma cifra de bloco simétrica, no qual a segurança dela está diretamente ligada ao tamanho da chave, né? O quão forte está a sua chave secreta, né? Ela não pode ser pública, secreta. Ela é projetada para ter um número de rodadas grandes, né, que se chama iterações, à medida que a chave é aumentada, né? Quanto maior a chave, maior dados na chave, maior iterações vai ter. Por exemplo, por padrão, ele executa 10 rodadas de chave no AES 128 bits. E ele vai aumentando, né? Por exemplo, 12 rodadas no 192, 14 no de 256. Então, quanto mais robusta a sua chave, mais rodadas, né, iterações que se fala, a criptografia vai fazendo. Ou seja, vai ficando cada vez mais segura a sua mensagem, né? Assim como a chave. Chave mais segura, mensagem mais segura. Esse é o propósito das rodadas. Só que cada rodada executa 4 etapas. Subbytes, que se fala, shift rows, mix columns, add round queue. A subbytes, ela substitui cada byte da matriz, né, ou vamos dizer assim, lista, por exemplo, de um dado para o outro. Ou seja, usando uma tabela que chama SBox. Aí ele faz a substituição. Já a Shift Rows, ela realiza deslocamentos na linha
da lista, matriz, né, que se fala. Eu vou falar matriz porque fica mais fácil, mais dinâmico de entender. Mais resumidamente, ela desloca da matriz e embaralha os bytes. Já o mix columns, ele mistura as colunas da matriz e faz uma ampliação, né, a difusão da informação. Ou seja, fazendo essa mistura fica mais complexo, vamos dizer assim. Já o ADD Round Key, ele combina a matriz com a chave secreta por meio da operação lógica SHORE. Mas agora vamos falar sobre as aplicações do AES, né? Onde que a gente pode usar eles exatamente? O AES, ele na verdade é muito conhecido por proteger os seus dados de acesso indevidos, ou seja, ele é seguro, ele é rápido e é fácil de usar. Por isso que ele é usado muito em diversos lugares, por exemplo, o WhatsApp, né? Ele tem um sistema diverso para tudo. A confidencialidade dele, integridade é muito boa. Por exemplo, ele é muito usado em rede Wi-Fi, principalmente WPA2 e 3. Também é usado muito no WhatsApp, Telegram, Nubank, ou até, acho que até o Itaú, né? Armazenamento em nuvem também, Google Drive, Dropbox, OneDrive, muitos. Até mesmo criptografia, tipo, que a gente usa todo dia. Tipo, o BitLocker do Windows, ou o VeraCrypt, né, que é para criptografar uma partição do sistema. Muitos bancos também usam, por acaso, né, aplicativo de comunicação, banco digital, até ambientes governamentais. Ou seja, muitos aplicativos, principalmente de comunicação, onde precisa tráfego rápido, é utilizado, já que o AES ele é seguro, rápido e fácil de usar. Agora, indo para a estrutura do programa, o programa ele funciona de forma bem simples. Quando você roda o sistema, dois terminais são abertos. Ou seja, são dois clientes que serão abertos. O sistema ele vai pedir aos dois usuários para que insiram o seu nome, né, qual nome de usuário você vai usar. E depois que os usuários colocam o nome deles e conseguem se conectar com sucesso, o chat é iniciado. Ou seja, agora os dois conseguem trocar informações. Ele vai dar uma opção de enviar mensagem. E quando o usuário envia a mensagem, o sistema vai pedir uma chave para criptografar essa mensagem. Depois que o usuário colocar a chave para criptografar a mensagem, ele vai enviar essa mensagem para outro usuário. Ele só vai enviar caso a sua mensagem para início de conversa não passe de 128 caracteres. Se tiver mais que isso, o sistema não envia a sua mensagem. Ele fala, opa, não dá para enviar, passou do limite. Então tem que ser menor que isso. E aí você consegue enviar com sucesso. Agora, depois de enviar a mensagem com sucesso, o outro usuário vai receber essa mensagem, só que criptografada, ou seja, vai estar totalmente criptografada, ilegível. Ele vai pedir que você insira a chave que foi usada para criptografar, para você poder descriptografar ela, certo? Caso dê sucesso, você consiga inserir a chave correta, ele vai mostrar ali a mensagem descriptografada, e se for incorreta a chave, ele vai falar que não foi possível descriptografar, né? Que a chave está incorreta. Agora, para encerrar o programa, você apenas tem que digitar sair ou pressionar Ctrl C, que ele fecha o cliente. Por mais que esse sistema seja bem intuitivo, a gente ainda tem que fazer algumas mudanças, ou seja, melhorias futuras. Por exemplo, reduzir falhas, sofisticar a interface e usabilidade, adicionar configurações, porque por mais que o sistema pareça bem simples, rápido e eficiente, ele, por exemplo, não tem limite de mensagens por segundo. Você pode simplesmente enviar dezenas de mensagens e criptografar elas, tudo bem rápido, e vai encher a caixa de mensagens, né, do outro usuário, ou seja, vai receber constantemente dezenas de mensagens, e fazendo que seja não intuitivo esse sistema.
Também tem o problema da interface, que ela é bem básica, já que a gente só usa terminais. E sem dizer da falta de configurações. Seria muito mais prático e configurável, mais personalizável, se pudéssemos, por exemplo, automaticamente já tentar descriptografar a mensagem. Então, a simplicidade é um ponto ótimo, mas tem muito espaço ainda para receber eh, funções melhores no futuro. Bem, agora, como conclusão, o desenvolvimento desse projeto permitiu que a gente compreendesse na prática mesmo como os princípios da criptografia são aplicados em sistemas de comunicação digital. Ou seja, a criação de um chat seguro foi o projeto que nós desenvolvemos, utilizando uma criptografia de algoritmo AES, né, sigla de Advanced Encryption Standard, que demonstrou de forma bem clara a importância das técnicas de proteção de dados no contexto atual. Ou seja, se não houvesse uma criptografia, tudo ali seria legível. Talvez informações pessoais poderiam ser interceptadas, dados que são confidenciais ali poderiam ser encontrados ou até mesmo guardados. Na qual a troca de informação na internet é constantemente sensível. Então, concluímos nosso projeto por aqui. Obrigado por participar. Eu sou o Mikael. Até mais.